A Santana é uma devoção muito antiga de Minas Gerais. Ela chegou aqui juntamente com os primeiros bandeirantes, porque ela é a padroeira dos mineradores, ela é a mestra, ela é que ensina, que caminha, que dá a direção para Nossa Senhora. Colecionar Santana foi muito mais importante do que colecionar qualquer outra coisa, qualquer outra peça na minha vida. Esse ofício de buscar Santana, trazer Santana, acolher Santana, foi um exercício de amor, de fé. Foi a coisa mais bonita que eu fiz até hoje como colecionadora de arte brasileira. Sem dizer da alegria, né, desse encontro, ou às vezes do reencontro, porque até isso acontece como colecionadora, que como eu passou a vida em busca das Santanas. Alguma Santana que eu vi um dia que não foi possível trazer para junto da coleção, anos depois é possível e ela vem. A antiga cadeia, lá existe um prédio primitivo que infelizmente foi destruído por um incêndio. Ele funcionou como presídio durante um longo tempo, mas depois foi desativado. Uma outra característica que eu acho que a gente pode depreender também é o aspecto da museografia, do projeto expográfico. Em primeiro lugar, respeitou-se inteiramente a arquitetura da cadeia e esse mobiliário todo que foi criado para o museu é um mobiliário que tenta unir ao mesmo tempo o respeito e a contemplação da arquitetura autêntica com os elementos de um design contemporâneo, para que o público, percorrendo esse museu, possa ver tanto o impacto do conjunto quanto o interesse que cada peça emana. O que mais nos instigou no projeto do Museu de Santana foi exatamente trabalhar com duas questões tão antagônicas, né? A ideia da cadeia, que carrega uma história, uma série de significados, com a ideia de Santana, que é exatamente o contrário, o contraponto com isso. A gente quis fazer com que a cadeia permanecesse com a sua integridade expressiva, que ela guarda uma esquina importantíssima de Tiradentes, e a gente colocar simplesmente uma placa de nível inferior à cadeia, e que ela fosse exatamente tudo aquilo que faltava para que a gente pudesse fazer ali dentro do museu. Acesso, acessibilidade favorável, relação com a cidade, sem nenhuma presença nova que fosse um contraste negativo com a cadeia que existe lá, gerando um espaço novo para a cidade. Essa plataforma é onde o museu pode se estender além da sua função principal, ele se estender a ser um equipamento para a cidade de Tiradentes, quer dizer, um lugar onde você pode fazer um show de teatro, uma dança, uma exposição ao ar livre, quer dizer, é um espaço tremendamente convidativo. Então esse trabalho é um trabalho que faz essas pontes sutis de ligações entre o velho e o novo. Com o museu instalado, inaugurado, nós poderemos trabalhar interdisciplinarmente com essa devoção tão arraigada em nossa história, em nossas raízes. Podemos trabalhar com aspecto religioso, com aspecto histórico, com as habilidades, né, que as nossas avós, como Santana é avó, as nossas avós eram habilidosas no fazer doméstico, com as receitas tradicionais, com o artesanato, com o bordado. Então nós temos muita coisa para fazer a partir dessa devoção tão antiga e tão cara a Minas Gerais. É a segunda vez que eu vivo essa experiência, nada comum, né? Nada simples, de ver uma coleção que durante anos e anos da minha vida eu me ocupei dela, ver essa coleção entrar no caminhão e ir embora daqui para não voltar jamais. É uma experiência, pelo menos, eu diria, rara, né? As Santanas ainda mais do que os oratórios, eu não sei se pelo momento de vida, pelo tempo que eu me dediquei a elas, que foi muito longo, né? E também porque Santana é a minha santa de devoção. A primeira característica que a gente pode depreender desse museu é a materialização dessa sensibilidade, desse critério seletivo e dessa pessoa
que foi, ao longo desse tempo, comprando, adquirindo essas peças que constituem hoje um museu levado ao público. Colecionar é um ato solitário e doar uma coleção mais solitária ainda. A coleção, ela abrange várias regiões do país. Isso é muito difícil. Num país continental como o nosso, onde as influências foram variadas, né? E nós, quando falamos da coleção de Santana, vem muito forte a ideia do barroco, da influência do barroco português na arte sacra brasileira. Essa ideia vem muito forte quando a gente fala na coleção de Santana, porque a maior parte dessas 260 imagens, a maior parte delas ilustra isso. Mas é muito além do barroco português que chegou na costa brasileira, muito além disso aí, se constitui a coleção de Santanas. À medida que esse barroco português foi caminhando pelo interior do território, subindo morro, descendo morros, encarando montanhas, atravessando rios, esse barroco foi se tropicalizando, foi tomando forma, foi adquirindo cores e foi se transformando no que hoje é a coleção. Tem uma parte muito importante, muito especial, embora pequena, que são os santos que a gente chama de fatura negra, que trazem a influência daquela cultura religiosa afro que foi tão bonita e tão presente nesse país. Essa coleção é de uma riqueza incomparável. Ela abrange praticamente todas as fases estilísticas da arte exercida no Brasil, desde o século XVI até o século XX. Além disso, a coleção nos premia com uma riqueza de técnicas e materiais e também no tratamento da questão pictórica, ou seja, como a aplicação do ouro, o tratamento que a gente chama de esgrafiado, que consiste na aplicação de pintura sobre esse douramento para depois essa tinta ser retirada e criar um efeito da tinta com o douramento. São várias técnicas muito bem executadas. No caso, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma riqueza muito grande de técnicas e de formatos, vamos dizer assim, para a confecção dessas imagens. Nós temos aqui uma variedade muito grande de autores anônimos, em que eles trabalharam em regiões distintas do país, principalmente em Minas Gerais, em que você vê a presença das faces, das expressões do próprio povo da região transformadas nas imagens de Santana. O universo geográfico dessas peças é o Brasil. São peças do norte ao sul do Brasil. Elas dão uma ideia do que se produziu no Brasil entre os séculos 17 e 20. Tem as santas do litoral, que são alegres, coloridas. Tem as santas mineiras, que são mais sisudas, mais introspectivas, mais escuras às vezes. Tem as santas que são características de vários artistas, isso também é muito importante. Tem as santanas que trazem com ela a figura masculina, o São Joaquim, tão lindo. E tem as santas mães, que aí sim é a presença forte da mulher, né, a presença feminina na fé cristã. E tem as santanas guias, as santanas caminhantes, que são muito lindas, muito tradicionais, mais do norte do país. Uma primeira coisa que a gente tem que ressaltar, né, é que, como as imagens de Santana, a Santana com a menina e com o menino Jesus, tem um termo, né, que foi usado na Contra-Reforma, que é usado até hoje, que é a sacra conversação. Então, quando a gente agrupa
imagens, seja pelo tipo, pela tipologia, seja pelas referências históricas, seja pelo momento, a época que ela fez, ou até pelas diferenças, a gente consegue fazer um diálogo entre elas. E nesse diálogo, o público pode ver que o Brasil é muito maior e Minas Gerais é muito maior do que a gente pensava. Tiradentes é o nosso grande salto do Atlântico. Ali tem a memória, né, das antigas capitanias, tanto de Minas Gerais como de outros lugares, e esse diálogo que se faz dentro do museu se faz também com a arquitetura e com a própria implantação da casa, onde que os cheios e os vazios, onde tem objeto e aonde não tem objeto, né, nesse entrelaçar, nesse silêncio, é que a gente consegue comunicar com o público uma grande obra de arte, seja ela colonial ou até contemporânea. Esse caminho da colecionadora, né, ele é muito interessante, ele é muito rico num país como o nosso, então ele é riquíssimo. E eu andei muito por Minas Gerais, mais por Minas Gerais, obviamente, porque é aqui que eu vivo, né? Então eu fui às fazendas distantes, lugares onde o carro não chegava, morro que tinha que subir a pé e eu pensava só se Santana ajudar, e ela ajudava. Pessoas que traziam para mim também de muito longe uma Santana embrulhada, enrolada no jornal, numa flanelinha, num paninho de crochê, e falava, olha, isso foi da minha bisavó e tal, foi meu pai, depois a minha mãe, e agora eu trouxe aqui para a senhora porque já não tem mais função na nossa casa e a gente precisa vender. Então aquele desembrulhar, aquele descobrir maravilhoso, né, de um tesouro que já foi de alguém. O gancho principal do relacionamento entre eu, a Ângela e o restauro é o viés cultural, porque a estética foi muito estudada, a iconografia já foi muito estudada. Agora, como e por que essas imagens chegaram até Minas, a gente ainda não tinha estudado. Então, agora nós estamos fazendo uma correlação que é o que Afonso Ávila chamou de salto do Atlântico, que é como da Europa essas imagens vieram para o Brasil e qual o percurso que elas fizeram dentro do Brasil. Tentar descobrir quem foi o artífice, mas o mais importante é saber como viveu esse artífice, por que ele fez essa obra de arte, qual que era o papel dele dentro da capitania de Minas Gerais e qual a relação que a capitania de Minas Gerais tinha, por exemplo, com o Rio de Janeiro, com São Paulo, Maranhão. É todo uma trança histórica. As Santanas nem sempre me chegaram, aliás, quase nunca me chegam, como elas estão aqui para serem vistas aqui dentro do museu. Elas chegam às vezes, na maioria das vezes, quebradas, mal cuidadas no que diz respeito à pintura, a pintura soltando, descascando, o douramento muitas vezes já foi embora, e falta o bracinho, falta o pé, a cadeira está quebrada, muito comum as cadeiras quebradas, muitas vezes o livro nem existe mais ali. Então, restaurar, recuperar, resgatar essa imagem é um desafio. Olha, quer ver um bom exemplo do que eu acabei de falar? Essa Santana acabou de chegar para a coleção. Olha aqui, o primeiro papel já foi tirado. Vou mostrar para vocês como é que ela está chegando aqui para nós. Olha, a cadeira está quebrada, a carinha não existe. Aí, junto ao oratório de onde ela saiu, eu pedi que procurassem lá no fundo, no cantinho, que devia ter o rostinho dela. Achamos. Então ela vai ser toda restaurada, toda preparada. Só o que não vai ser refeito aqui é a pintura, que realmente
Houve uma pintura linda, tem um restinho de ouro, restinho de colorido, mas nós não vamos interferir. Vamos salvar o que está aqui e colocá-la lindamente na coleção. Como colecionador, ela tem uma visão que poucos têm, que nós profissionais chamamos da mínima intervenção nas obras. Ou seja, às vezes as pessoas querem complementar todas as obras, tirando todo aquele histórico dela, de vida, seria assim, os danos causados, né, com o tempo, e que não comprometem a sua beleza, né, a sua apresentação estética. E ela tem essa consciência e trabalha com a mínima intervenção nas obras, deixando-as com as características bem originais. É uma alegria saber que elas sendo do Brasil, elas sendo de todos, elas estão preservadas, muito mais preservadas do que sendo minhas. E elas vão estar ali tecnicamente colocadas, né? Seguindo um rigor museográfico e museológico que a gente tem procurado fazer com o maior critério. Então eu sei que para elas vai ser muito bom. Vamos usar aquelas palavras que estão fora de uso: gentileza, cordialidades, informalidade, que são coisas que vão dar ao museu uma espécie de duas visões. A visão de uma coisa muito requintada que foi feita pelo passado, com uma presença também contemporânea de qualidade e de espontaneidade. Deixar que o museu seja absorvido pela cidade com muita facilidade. Nós podemos também fazer o resgate da festa de Santana, que acontece em julho. Um momento em que Minas está fria, com neblina, e aí nós podemos reacender as fogueiras, levantar o mastro de Santana e comemorar com o tradicional quentão, a pipoca, e a gente voltar a celebrar a festa tradicional de Santana. Agora, o mais importante é que essa garimpagem de uma vida inteira, né, vocês estão vendo que encontrou seu lugar, encontrou seu espaço, encontrou a sua ficha técnica detalhada. Isso é muito gratificante, é muito bom. Eu estou feliz de estar doando a coleção, de estar criando e implantando em Tiradentes o Museu de Santana, principalmente porque a cidade abraçou essa ideia, abraçou esse museu. O museu só está saindo, só está acontecendo em Tiradentes porque o povo dessa cidade quis assim.